Já aconteceu de você ligar a câmera e não sair nada e você falar, o que eu ia falar mesmo? Bom, tá tudo bem, você não tá sozinho. Hoje eu vou te mostrar um segredo que prende a maioria das pessoas e que é como criar um roteiro simples, rápido e que parece mágica e prende as pessoas nos seus vídeos. Então vem comigo? Oi gente, eu sou Lavi Gonçalves e sejam bem-vindos ao meu canal. Olha só esse dado que poucas pessoas conhecem e comentam. Vídeos com roteiros têm, em média, o dobro da retenção no YouTube, e não é exagero. Se você sente que está produzindo e a galera sai mesmo antes de você se apresentar, provavelmente está faltando um método de roteiro para você. E agora, mais real ainda, tem muita gente que está começando assim como você, sem tempo, sem super câmera, sem equipamento, sem pessoas para apoiar. Mas os que realmente crescem têm uma coisa em comum: método. E sabe o que isso significa? Dá pra virar o jogo mesmo sendo pequeno. O meu método que eu uso para fazer o roteiro é introdução, e eu vou explicar cada um deles e depois eu vou falar o que você coloca dentro deles. Ok? Então se prepara, presta atenção, pega papel e caneta para você não ficar perdido. Bom, como eu falei, eu começo pela introdução. Depois vem a apresentação, depois o contexto, e aí depois o conteúdo e para finalizar o encerramento. Tá, Davi, mas por que desse jeito? Por que você não começa se apresentando? Simples, gente, porque como eu falei no vídeo passado já, as pessoas não querem saber quem nós somos. Elas querem saber o que nós estamos fazendo e o que nós vamos entregar para ela naquele vídeo. E por isso que eu coloco a introdução como primeiro. Então, na introdução você vai colocar o gancho, porque você precisa chamar a atenção da pessoa, seja gancho visual, sonoro, você falando, enfim. Tem que ser um gancho. E nessa introdução, o que você vai fazer? Você vai falar brevemente sobre o assunto que você vai tratar, sobre o que você vai falar naquele vídeo. E aí logo depois vem a apresentação, que você vai se apresentar para as pessoas, como o próprio nome já diz. Depois você vai fazer o contexto, que ali você vai que ali você vai aumentar a expectativa das pessoas e vai fazer, logicamente, consequentemente, com que elas fiquem para saber, opa, se ele tá me falando que vai ter isso nesse vídeo, eu vou ficar. E aí você precisa também de ter mais um gancho ali no contexto para a pessoa ficar prestando atenção no gancho, e assim fazendo ela ficar no seu vídeo. E aí depois vem o conteúdo, que é onde você vai entregar o ouro para aquela pessoa. Davi, o que é o ouro? É aquilo que você prometeu na introdução e no contexto. Então, se você não entrega isso nas duas primeiras coisas, que é a introdução e o contexto, pode ter certeza absoluta que as pessoas vão sair. Porque não adianta que eu vou falar para elas assim, na introdução, você vai conseguir crescer no YouTube em 2 dias. E aí eu explico pra ela depois no conteúdo que vai levar mais. É um exemplo besta, mas é pra você só entender. Então você, no conteúdo, você tem que suprir aquilo que você, e superar aquilo que você falou que iria entregar na introdução e no contexto. E, logicamente, o conteúdo tem que ser a maior parte do seu vídeo. E para finalizar, você encerra com aquela pessoa fazendo o CTA, que é... O que é CTA, Davi? Que é pedir para ela se inscrever, compartilhar, curtir o vídeo, enfim, pedir para ela comentar alguma coisa do tipo. Enfim, vocês percebem aqui no meu canal que no final de qualquer vídeo eu encerro, porque o vídeo não vai acabar simplesmente eu aqui, e essa foi a dica, e acaba. Não dá pra acabar assim, as pessoas têm que saber, como assim, acabou do nada? Então você tem que encerrar, você tem que dar pelo menos um tchau pra aquela pessoa. E é muito importante a parte do CTA no final do vídeo, porque se você pedir logo que você ligou a câmera antes da introdução ou durante a introdução, as pessoas não vão curtir, não vão
se inscrever, não vão compartilhar, não vão comentar. Porque na introdução você tá falando o que você vai fazer naquele vídeo. Você ainda não fez. É claro que é para fazer uma promessa, mas você não entregou essa promessa, você não entregou o ouro, você não falou, você não entregou dados para aquela pessoa, você não falou para ela fazer em prática, você não falou para ela fazer nada, você simplesmente está explicando o que vai acontecer durante o vídeo. Então não adianta eu estar aqui e falar para vocês. Hoje você vai aprender a fazer um roteiro maravilhoso e já me segue aí, já curte o vídeo. Não tem como. Vocês conseguem perceber que é meio que lógica também? Eu não sei se eu tô falando muito lógica, mas é lógica. Por que a pessoa vai te seguir, vai curtir, vai comentar, vai compartilhar o seu conteúdo se você não deu nada pra ela, se você não entregou nada pra ela? Então eu recomendo que você faça isso no meio do vídeo. Assim que você tá, depois de umas 2, 3 dicas, você já faz uma parte desse CTA. Porque aí, se você pedir um combo, a pessoa não vai fazer. Então você pede na metade do seu vídeo, que eu prefiro que você faça no meio do conteúdo, porque você já está entregando aquilo que você prometeu antes. E no final, porque aí a pessoa não é que ela não quer curtir e se inscrever no seu canal. Às vezes é só porque passou despercebido e ela esqueceu. Mas se ela assistiu realmente até o final e ela gostou daquele conteúdo, por que não que ela não vai curtir, se inscrever no seu canal, fazer tudo isso que eu já falei? Ela pode fazer isso sim, então você precisa avisar ela, porque às vezes ela esquece, não que ela não queira, ela esquece. E aí, se você avisar, ela pode fazer tudo isso que você está pedindo. Agora, vamos lá, depois de você já entender as 5 etapas, né? Introdução, apresentação, contexto, conteúdo e encerramento de um roteiro que prende as pessoas no seu vídeo. Vamos lá incrementar eles? A primeira coisa que eu tenho pra te falar é: comece pelo fim. Parece meio confuso, né? Mas isso é uma jogada de uma pessoa muito inteligente. Antes de pensar em qualquer roteiro, pense no resultado que você vai entregar para aquela pessoa. O que você quer provocar naquela pessoa que está te assistindo? Emoção, ação, reflexão. Por exemplo, quer que seu público saia rindo? Você define isso e na hora de montar, cada parte do seu vídeo vai puxar para esse objetivo, que era para você entregar o resultado para aquela pessoa. Aí uma dica: escreva no topo do roteiro tipo assim: quero que uma pessoa sinta que é simples e já tenha uma rotina simples para começar amanhã. Isso vai virar o seu norte. Vamos para a próxima? A segunda coisa é estrutura iFood. Ninguém tem tempo para enrolação. O cérebro só presta atenção se sentir valor logo no início. Por isso, trate seu roteiro como o iFood na hora de entregar a marmita. Direto ao ponto e sem um suspense desnecessário. Porque quando você pede uma comida no iFood, o motorista prepara sua comida e o motorista já vem direto, sem enrolação. Então faça a mesma coisa com o seu roteiro para aplicar isso no seu vídeo. E já nos primeiros segundos você precisa explicar para aquela pessoa o que ela vai ganhar, o que você vai entregar para ela. Isso vai segurar a atenção do seu público e vai fazer com que eles fiquem até o final, porque se você já disse o que você vai entregar, se você prometeu que vai fazer alguma coisa, consequentemente a pessoa vai querer ficar para receber esse conteúdo, né? Agora, dados viciantes. Dados bem colocados é como você receber a autoridade daquela pessoa. Então ela vai confiar muito mais em você, porque você está falando de um dado que é comprovado, que não é coisa da sua cabeça, coisa paralela. E aí você pode trazer curiosidades e pesquisas curtas para criar uma expectativa maior em você, né? Que a pessoa vai ter em você, para você conseguir criar autoridade também e para impressionar essa pessoa. Então um exemplo é: tem estudos do próprio Google que comprovam que criadores de conteúdo com rotinas definidas publicam 43% mais vídeos por ano. Então o que isso quer dizer? Isso impacta as pessoas por quê? Porque você está mostrando um dado e uma curiosidade, querendo ou não, né? Porque talvez a pessoa não saiba desse dado. Então você leva uma curiosidade e assim você junta e faz aquela pessoa ter mais curiosidade e pensar: essa pessoa sabe o que ela está falando, então eu posso acreditar nela, e assim você consegue ter autoridade sobre o seu público. Mas lembre-se, são dados reais, que você faz aquela pesquisa antes do seu vídeo
e comprove que é real, que é de um site bom, seguro, porque também as pessoas podem achar e procurar esses dados e cadê os dados? Coisas da sua cabeça? Aí não dá, porque aí sim você lasca com a sua audiência. Agora, por último, é a chamada para interação. Como eu disse, seria como o CTA, só que o CTA é chamada para ação. E esse é chamada para interação, que é quase a mesma coisa. Por quê? Ninguém gosta de ficar falando sozinho. Então, antes do seu vídeo acabar, pede para as pessoas começarem a falar com você, para interagir. E aí você pode ir soltando essas interações durante o seu vídeo. Tipo, qual parte da sua rotina você acha mais difícil? Gostou dessa dica? Comenta aqui, curte, enfim. Isso vai aumentar a sua retenção, né, e o seu engajamento consequentemente. Por quê? Porque você está gerando uma conversa com os seus inscritos. E se você está gerando uma conversa, você tem que responder. E assim você consegue passar credibilidade e confiança para aquelas pessoas. Pronto, agora você já tem um roteiro bem estratégico para o seu canal e não vai ficar mais perdido. E o roteiro é muito necessário para você não se perder, obviamente, claro, como eu disse, mas também para você seguir uma linha de raciocínio e não ficar falando abobrinha durante o seu vídeo, falando coisas desnecessárias que não precisavam estar neles. E outra coisa, roteiro não é frescura, é uma necessidade e faz parte de um método. E para você crescer, você precisa ter um método como um todo. Então você precisa de cada parte desse processo. E o roteiro é um deles. Então use e abuse dos seus roteiros, teste formatos deles, enfim. Então deixa o seu like, se inscreve para você não perder mais vídeos como esses, para você aprender cada vez mais coisas sobre o YouTube, e tecnicamente e estrategicamente, enfim. E você já começou a pensar para a próxima ideia do roteiro que você vai fazer para o seu vídeo? Se sim, deixa aqui nos comentários que eu quero saber. Me fala como vai ser essa ideia e depois que você fizer esse vídeo, me fala se você ficou perdido ou se você conseguiu cumprir a linha de raciocínio e fazer tudo direitinho do jeito que você... E lembrando, roteiro não é frescura, é parte de um método, então você precisa seguir todos os passos. Ok? Depois comenta aqui que eu quero saber se deu certo ou não. E é isso, um beijo. E lembrando que nós temos vídeos segunda, quarta e sexta. Agora é isso, tchau e até o próximo vídeo.